Olá aluno, e aí? Tudo bem com você? Eu espero que sim, né? Espero que possamos, mesmo diante de toda essa crise pandêmica, né? Estabelecer a nossa saúde mental e nos mantermos bem, mesmo diante de tantas situações e tantas adversidades que acometem a nossa vida e a nossa história. Nós vamos continuar falando sobre o renascimento, tá? Nós já vimos alguns fatores, alguns fatos, já vimos algumas coisas que são de extrema importância, né, para o renascimento, e nós vamos hoje um pouquinho aprofundar mais sobre o renascimento, sobre este período e entender mais sobre esta era maravilhosa que trouxe mudança, renovação e, o acima de tudo, liberdade de expressão, tá bom? Eu vou dividir a minha tela. Enquanto eu procuro a minha tela para dividir com vocês, eu quero te dizer que se você não entender este vídeo ao final, volta, assista mais uma vez, veja quantas vezes for preciso para que você possa ter o total entendimento do nosso assunto. Como eu falei, nós iremos falar hoje sobre o renascimento. Vamos lá. O renascimento, nós já estudamos, eu vou só relembrar com vocês, foi um movimento cultural, econômico e político, tá bom? O Renascimento não foi um movimento unicamente cultural, ele também foi econômico e político. Surgiu na Itália no século XIV e se estendeu até o final do século XVII, por toda a Europa. A gente sabe que no século XV a gente tem, final do século XIV, ali, início do século XV, a gente tem reforma protestante, a gente tem um monte de coisas que aconteceram, né, tirando o poder da igreja, e ao ponto em que a reforma protestante ela é firmada, ao ponto em que a igreja perde esse poder, nós temos aí o Renascimento, né? A passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a passagem de uma era para uma outra era. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, quando foi a antiguidade clássica? A antiguidade clássica remonta aos tempos anteriores ao da Idade Média, tá bom? Lá na época dos deuses, da mitologia, tudo que era produzido naquela época do século V ao século I e depois tudo feito antes de Cristo. Então ele remontava essa época, ele trazia de volta a antiguidade clássica. E gerado pelas modificações econômicas, o Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Nós vivemos a Idade Moderna e quem deu início ao que nós vivemos é um movimento chamado de Renascimento. Certinho? Os renascentistas rejeitavam os valores feudais, como? Quais valores feudais eram estes que o renascentista rejeitava, achava que não estava correto? O teocentrismo, tá? Nós já vimos muito bem explicado o que é o teocentrismo. O teocentrismo era um dos pilares, era a base da Idade Média, na qual se consistia em Deus no centro de tudo e Deus no molde de tudo. Então o renascentista rejeitava o teocentrismo. O renascentista trabalhava com o antropocentrismo. Deus deixa de ser o centro das coisas e agora o homem passa a ser o molde e o centro de tudo. Né? O misticismo, o geocentrismo, ainda tem gente que acredita até hoje, mas na Idade Média eles acreditavam que tudo girava em torno da Terra, né? A Terra ficava parada, tudo girava em nosso meio e a Terra inclusive era plana. Olha para vocês verem, ainda tem os terraplanistas que acreditam nisso até hoje. Eles não têm fundamentação, mas acreditam e devem ser respeitados pelo que eles acreditam. Mas o renascentista acabou com essa ideia, mudou tudo isso daí. Na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligada à religião. Na Idade Média, grande parte não, eu vou mais além. Qualquer atividade artística estava ligada à religião. Qualquer atividade na Idade Média. Já na Idade Moderna, a arte
e o saber se voltaram para o mundo concreto e a capacidade do ser humano em transformá-lo. A gente agora pode falar sobre o homem mudando o mundo. A gente pode falar sobre o homem mudando a sociedade ao qual vive. A gente pode falar agora sobre o homem como principal agente, como protagonista da sua história. Essa é a ideia do renascimento. Não depender mais só de Deus para tudo. O homem também tem poder para mudar a sua história. O homem também tem poder para poder fazer aquilo que acha que deve fazer. No entanto, isto não quer dizer que a religião foi desvalorizada, mas sim questionada. Professor, então quer dizer que o renascentista ele não desvalorizava a religião? Não, muito pelo contrário. A religião é algo essencial para a vida do ser humano. E o renascentista entendia. Tanto que quando ele remontava a sua arte, a arte clássica está muito ligada à religião, à mitologia, aos deuses, às crenças. O que o renascentista fazia era justamente questionar. A ideia renascentista era questionar. Peraí, a Igreja Católica falava que tinha que ser assim, assim, assim. Mas pera lá, por quê? Qual é a fundamentação científica disso? Qual é a fundamentação? Por que tem que ser assim? Nós não podemos fazer assim? Nós não podemos ser assim? Eu não posso pensar de tal forma? Então a ideia do renascentista era esta. Era questionar. Por isso, surgiram novas formas de devoção neste período e houve grande renovação das ordens católicas. Tá? Neste momento, a Igreja Católica deixa de ser a Igreja Una, a única igreja que existia no mundo. Surgem aqui novas formas de devoção, surgem aqui novas igrejas, né? E eu vou explicar agora sobre isto. A Reforma Protestante foi a grande transformação religiosa da época moderna, certinho? Pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. Foi iniciada por Martinho Lutero, que era um monge agostiniano alemão e professor da Universidade de Wittenberg. Crítico, negava algumas práticas apregoadas pela igreja. Ele pegou algumas coisas que a igreja fazia na época e ele não achava que estava correto. E também não podia questionar. Era o Papa, ninguém falava. Ele pegou isso e levou a fundo. Chegou a ser excomungado da igreja. Ele foi obrigado a, de forma pública, pedir perdão pelo seu erro, para que pudesse ser aceito pela igreja. E ele não fez. Então, com todas essas questões, com tudo isso que aconteceu, muitas pessoas criaram coragem e começaram a seguir o seu pensamento. E nós conhecemos isso como reforma protestante. No entanto, Martinho Lutero, que foi o cara que encabeçou, foi o cara que iniciou tudo isso, foi acolhido por parte da nobreza alemã, que simpatizava com suas ideias e refugiou-se no castelo de Wartburg. Ali, se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão e a desenvolver os princípios da nova religião. Então ele se escondeu lá no castelo de Wartburg. A Bíblia era só escrita em latim, algumas partes ali em hebraico, mas era uma leitura ainda muito, muito complexa, só quem tinha muito conhecimento. Ele que conhecia o latim, traduziu para o alemão e tornou a Bíblia popular. Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555 pela paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher a sua religião e a dos seus súditos. Professor, o que isso tem a ver com o artista renascentista, professor? O que essa história toda que o senhor contou aí tem a ver? Repararam o que foi mais interessante? Em 1555, com o Tratado de Augsburg, a Igreja Católica fala o seguinte: olha, existe outra religião que não é a nossa. O Império que quiser adotar a outra religião, deixar de seguir o catolicismo, ele está livre para fazer isso. Ou seja, ele não está mais sobre o meu domínio, ele tem um domínio de lá. O que os artistas entenderam? Espera aí, tem um povo que agora não precisa mais seguir ordem da Igreja Católica.
Eles não precisam mais seguir a ordem fiel da igreja. Eles podem seguir a ordem daquele povo. Eu posso me converter a uma outra religião e a partir daí falar o que eu penso. É quando surge o artista renascentista. É quando ele já vem mais não com a opressão da igreja. É quando ele vem livre para criar. E é quando é na Itália surge ali as primeiras pinturas, os primeiros escritos ali, em que eles começam a trazer a cultura clássica, os deuses. Né? Tanto que a deusa Vênus, que era uma deusa poderosa de Roma, que na Idade Média jamais se poderia fazer isso, foi pintada neste período. Né? Uma mulher nua, com os cabelos cobrindo os seios, anjos ao seu redor, e essa pintura foi altamente aclamada. E aí um dos maiores símbolos renascentistas. Né? Porque eles começam agora a expressar a sua vontade, a expressar o seu pensamento, a trazer culturas novas, a agregar novos valores dentro da arte. Por isso a reforma protestante foi importante, porque o artista, quando ele vê que a igreja não tem mais poder sobre tudo, né? Ela quando ela perde o poder dela com a reforma protestante, ela perde o poder no geral, econômico, político, financeiro, instâncias começam a ser criadas, né? O capitalismo, o feudo deixa de existir, o capitalismo volta a existir a partir daí. A democracia, antes era a teocracia, né? A teocracia deixa de existir para que a democracia possa, a partir de agora, definitivamente acontecer. E o artista renascentista, ele vem nesse momento, ele vem fazer uma crítica. Nós somos oprimidos, nós fomos pela igreja segurados muitas das vezes, agora eu posso criticar sem ser morto, eu posso criticar sem receber represária, eu posso criticar e eu vou ficar livre por isso, tá? Então, por isso que a arte renascentista foi tão importante, porque ela veio criticar, ela veio questionar, ela veio trazer o homem como protagonista, ela veio trazer o homem como o ditador das suas regras e da sua vida. Bom, eu destaquei 5 características marcantes da cultura renascentista. Vamos entender essas características. Uma característica importante é o racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Ou seja, o Renascimento trouxe o racionalismo. A igreja agora, por si só, não era a única dona da verdade. A ciência estava aqui para poder provar também, para também mostrar como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. Ou seja, se eu quisesse provar algo agora, não precisava a igreja falar. Eu procurava meios científicos, tá? A ciência cresceu muito nessa época, a ciência avançou muito nessa época, porque ela começou a ter espaço. As pesquisas começaram a avançar e surgiu-se o pensamento científico, ele avançou e ele cresceu justamente nessa época com o racionalismo, que era uma característica muito peculiar renascentista. Outra característica muito importante foi o cientificismo. O cientificismo, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através de experiência científica. Tem que provar. A Terra fica parada e o Sol e os planetas rodam ao redor da Terra. Beleza, eu acredito. Agora me prova. Me prova que é desse jeito. Não, mas tá assim porque a igreja acredita que é assim, então tá errado, então não funciona. Vamos provar. Vamos provar que existe um sistema solar, que o Sol está no meio e todos rodam ao redor do Sol, que a Terra não é plana, que ela é redonda. Vamos provar. Então o cientificismo ele veio nesse momento do Renascimento para poder provar, trazer tese, fazer experiências científicas nesse momento. Também uma característica muito importante foi o individualismo. O ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade. O ser humano afirmava sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do coletivo. Lembram em uma aula anterior que eu falei que o artista medieval, na Idade Média, ele não assinava sua obra porque na máxima medieval,
quem fazia a obra era o próprio Deus, então o artista não tinha crédito? Pois é. No Renascimento, o artista renascentista veio falar, isso está errado. Como é que eu faço a minha obra? Como é que eu faço a minha arte? Como é que eu preparo a minha pintura, minha escultura, meu texto, meu livro, minha poesia? E eu não posso assinar por isso? De jeito maneira. O artista renascentista veio brigar pela fama. Ele quis ter sucesso. O artista renascentista quis ter o nome dele conhecido no topo. Eu sou artista e eu quero que o meu nome seja conhecido. Eu quero que o meu nome seja exaltado. E outra coisa, o coletivo não. É o meu individual. Eu quero o meu nome. Eu não estou afim de trabalhar com muita gente, mostrar o nome, não. É o meu nome. O artista renascentista acaba com essa máxima medieval e fala: o artista tem sim que assinar a sua obra e ele tem sim que receber e muito bem pela sua obra. É uma máxima renascentista. Outra máxima renascentista é o antropocentrismo, colocando o homem como suprema criação de Deus e como centro do universo. Ele não negava Deus. O homem foi Deus quem criou. De acordo com o renascentista, nós somos a maior criação que Deus já fez. Só que nós somos o centro do universo. Só que o homem é capaz de ditar o seu destino, o homem é capaz de ditar os seus caminhos, o homem é capaz de fazer a sua sorte. Tá? O homem, de acordo com o renascentista, ele tem total capacidade de ser aquilo que ele quer ser, aquilo que ele pretende ser. E o classicismo, como eu falei, buscava uma inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. A arte renascentista ela é altamente inspirada na arte greco-romana. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é o Homem de Vitrúvio. O Homem de Vitrúvio é uma pintura extremamente importante. Foi feita por Leonardo da Vinci, tá? Foi feita num rascunho, foi encontrada há muito tempo depois. Eu vou explicar o que é o Homem de Vitrúvio e o porquê que ele é muito importante para o humanismo. O humanismo é um período de transição entre Idade Média e Renascimento. Professor, é um período novo? Não, é Renascimento, mas é a transição, é o início do Renascimento. Vamos entender o que foi o Homem de Vitrúvio. O desenho de Da Vinci está intimamente relacionado com a filosofia humanista e o conceito de antropocentrismo. Ambos foram basilares e muito difundidos na época renascentista. Tanto no antropocentrismo como na filosofia humanista, temos a tomada do pensamento racional. Nele, o homem torna-se o centro do mundo. Perceberam que o homem vitruviano ele está dentro de um círculo e ele consegue tocar as extremidades do círculo? Em contraposição do teocentrismo, no qual Deus está no centro do mundo. A ideia do Homem de Vitrúvio é justamente mostrar, era como se esse círculo fosse o planeta, e o homem com as pernas, os braços, conseguindo tocar e ele nu. Por que ele nu? Porque é a essência dele. Então, Da Vinci quis dizer, com esse trabalho que ele fez de Homem de Vitrúvio, ele quis mostrar que a medida para tudo é o homem. Tá? A régua para a sociedade, a régua para a humanidade, a régua para o mundo vai ser sempre o homem. Que o homem é a base de tudo, é o centro de tudo, é o porquê de tudo. Tá? Então é uma pintura extremamente importante e ela é uma um dos marcos, é um dos cartões postais quando se fala em Renascimento. Nossa aula terminou por aqui. Espero que você tenha entendido, né, o que causou o Renascimento, o que é o artista renascentista. E espero que você tenha entendido a importância, né, desse renascimento para os dias de hoje, para a era ao qual nós vivemos e para a era ao qual nós estamos. Se você não entendeu, volta lá, assista mais uma vez, reveja o vídeo quantas vezes for preciso. Se ainda assim lhe restar alguma dúvida, envie-me uma mensagem. Eu teria o maior prazer em te ajudar, em te responder lá, tá bom? Não fique com dúvida, não fique só, tá bom? Estamos juntos o tempo inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Valeu, valeu, valeu. Até a próxima aula, viu? Valeu, galera.